Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sidney aqui para comentar a prova da segunda fase Unesp 2020. Uma prova bastante legal, espero que você tenha se dado bem. Essa prova, aquela prova que você tem que redigir as suas respostas, né? Então são as famosas respostas abertas ou questões dissertativas. Muito importante, quando você tem esse tipo de prova, que você leia os textos com atenção e que você leia as perguntas com mais atenção ainda, para não dar mancada, para não dar bobeira. Você precisa dar conta daquilo que é perguntado em cada questão, ok? E para que você dê contas, tem lá um item só na questão, 2 itens ou 3 itens, você tem que entender bem as questões. Normalmente essas questões são feitas em português, para que você responda na mesma língua da questão. Então, aquela dúvida que você pode ter, né? Mas resposta em português ou em inglês? Respostas em português. Pergunta em português, resposta em português, ok? Mesmo porque no próprio enunciado, olha aqui, ó, ali você já tem, leia o texto para responder em português as questões de 33 a 35, ok? E aí nesse texto você tem 2 predinhos de apartamento e uma casinha ali no meio, tá vendo? 2 predinhos de apartamento e uma casinha ali no meio com o título What is gentrification? Gentrification, pessoal, vocês sabem qual é a tradução de gentrification? É gentrificação. Gentrificação é um processo que vocês devem estudar normalmente nas aulas de geografia. Talvez veja aí alguma coisa também em história, talvez em sociologia também se veja alguma coisa a respeito de gentrificação. O que importa disso tudo é que você vê o quanto o inglês é uma matéria interdisciplinar. Na nossa matéria sempre aparece algum texto que diz respeito a alguma outra disciplina. Nesse caso aqui, nós vamos ver um pouquinho sobre gentrificação. Vamos dar uma olhadinha assim básica no texto, sem ver as linhas gerais. Então, olha só, aqui no começo ele fala que gentrification is a general term for the arrival of higher income people in an existing working class urban district, causing a related increase in rents and property values and changes in district's characters and culture. Então, só nesse primeiro parágrafo você já tem uma ideia do que é o processo de gentrificação. É um termo geral que define a chegada de pessoas de uma renda maior numa área, numa vizinhança que antes era povoada por trabalhadores ou por gente de menor baixa renda. Com isso, né, o que acontece? Chegada dessas pessoas, há uma elevação nos custos dos aluguéis, na valorização das propriedades, há então ali uma especulação imobiliária, as propriedades são vendidas, há uma reurbanização, uma reconstrução, algumas casas vêm abaixo, outras reaparecem, né? Os preços sobem, há uma valorização ali a respeito dos preços, sobre os preços e uma mudança do perfil do bairro. Então ele deixa de ser um bairro de classe mais modesta e passa a ser de classe média ou classe média alta, muda-se o público, mudam-se os custos, esse é o processo. Existe a parte positiva e existe a parte negativa. A parte positiva é a valorização da área, né, um melhor policiamento, mais urbanização, e a parte negativa é que aquelas pessoas que moravam ali não têm mais condições de manter aquela moradia, né, acabam se mudando para outras áreas, não é mesmo? E você tem aí mais um pedacinho do texto que fala de alguns aspectos específicos, né? Fala, por exemplo, de demographics, né? Ou seja, a população, demographics. Aí ele diz que há um aumento das pessoas de renda mais elevada. Ou então, real estate markets, né? Então ele fala do mercado imobiliário, que há também um aumento no preço dos aluguéis e das propriedades. Land use. No uso das propriedades também há uma mudança, né? Você deixa de ter uma área industrial, as indústrias que se localizavam ali desaparecem e você começa a ter mais escritórios ou então negócios de multimídia ou então restaurantes
e serviços, né? Então a área muda um pouco também o perfil da ocupação da terra. E por último aqui ele fala da cultura e do caráter, né? Novas ideias que começam a aparecer a respeito de arquitetura, a respeito de comportamento e até mesmo o barulho no local, os sons que você ouvia, né, antigamente passam a ser outros. Então tudo muda com o processo de gentrificação. Aí você tem as questões, na primeira questão aqui, a questão 33 dividida em A e B. Observem lá. Como a pergunta do título é respondida no primeiro parágrafo e quais consequências da gentrificação para o mercado imobiliário são citadas no primeiro parágrafo? E de acordo com o primeiro parágrafo, por que o termo gentrificação pode ter conotação negativa? Qual ponto de vista é apresentado sobre isso no primeiro parágrafo? Então, uma coisa para você prestar bastante atenção. Ele já está dizendo para você onde está a resposta. Tá no primeiro parágrafo, vai lá e descobre. E você percebeu que você tem que dar, na primeira pergunta, na parte A, você tem que dar conta de duas informações ali. Como é que a pergunta do título é respondida, que a pergunta do título é o que é gentrificação, e as consequências para o mercado imobiliário. Na segunda, ele quer saber o que é. Por que o termo gentrificação pode ter conotação negativa e qual o ponto de vista é apresentado sobre isso, sobre essa conotação negativa no primeiro parágrafo. Então você tem que dar conta desses aspectos aí da pergunta. Nossa proposta de resposta ficou assim, olha lá. Gentrificação é um termo geral que se refere à chegada de pessoas de alta renda em uma região que já existe uma classe média urbana trabalhadora, causando o respectivo aumento dos valores de aluguéis e propriedades, assim como mudanças nas características e na cultura da área. Então, já existe ali uma classe operária mais modesta, mas é aquela classe média mais baixa, e aí chega uma classe média mais alta, uma classe de poder aquisitivo mais elevado, causa então essa mudança toda. Então você percebeu que é, primeiro, definição do que é gentrificação de acordo com o texto, e depois ele fala das mudanças. E na parte B, olha lá, conotação negativa do termo deve-se à substituição de comunidades de baixa renda pela chegada de forasteiros ricos. Contudo, os efeitos da gentrificação são complexos e contraditórios. Há variações em seu verdadeiro impacto, ok? É isso, essa foi a questão 33. Agora, a questão 34 também, olha aí, dividida em A e B. De acordo com as informações apresentadas no segundo parágrafo, cite dois aspectos positivos da gentrificação. E o final do segundo parágrafo apresenta uma contradição sobre os benefícios da gentrificação. Qual é essa contradição? Então ele já está definindo para você aí. As respostas estão no segundo parágrafo. Concentre-se no segundo parágrafo e vá atrás delas. E dê conta do que é necessário. Por exemplo, no caso da letra A, o enunciado pede dois aspectos positivos da gentrificação e o candidato poderia escolher duas entre as seguintes possibilidades: redução da criminalidade, novos investimentos em construções e infraestrutura e aumento da atividade econômica. Ou seja, nós colocamos aí para vocês três. Ele estava pedindo que você citasse dois aspectos positivos. Então aí nós mostramos para você como você poderia ter respondido, escolhendo pelo menos dois dos três que nós apresentamos aí. Foram três ao todo, né? Redução da criminalidade, novos investimentos, novos investimentos em construções, infraestrutura, aumento da atividade econômica. Não, foi bem mais que três, olha só, foram vários aí. Você precisaria escolher pelo menos dois para dar conta da sua resposta. Depois, na letra B, as melhorias da gentrificação são geralmente usufruídas desproporcionalmente pelos recém-chegados e pelos moradores anteriormente estabelecidos na região que se encontram marginalizados socialmente e economicamente. Então aí você está falando justamente das contradições sobre os benefícios, ou seja, os benefícios chegam, mas eles não valem para todo mundo. Então de repente abre-se um restaurante chique ali na região que não tinha. Não é um benefício para todo mundo, é um benefício só para aquela classe mais rica que passou a morar ali, né? Abre-se um shopping center ali, não é um comércio popular, é um comércio mais elitizado, também não é um benefício para todos. Então, é por isso que ele fala aí dessa contradição sobre os benefícios. Chegam benefícios, mas não são para todos, né? E ainda sobre gentrificação, você tem
mais um texto, né? Você tem um quadrinho aí sobre gentrificação. Ó. Examine, atire e releia o texto anterior sobre what is gentrification para responder em português os itens A e B. Então, o primeiro quadrinho aí diz, né, que no início havia uma barraquinha de sorvete, né? Depois veio a tendência do sorvete de iogurte de baixo teor de gordura. E aí no número 3, que foi substituído pela mania dos sucos e vitaminas de frutas, né? Lá tem um nome até chamativo, né? Frutageddon, né? Mistura de Armageddon com fruit, né? Então, uma outra mania que substitui dos iogurtes congelados, que substituiriam já os sorvetes. Depois, until tastes go more upscale, né? Até que os paladares ficam mais refinados ainda. Aí você tem liquid wellness bar, né? Então um bar do bem-estar líquido, né? Então com aquelas bebidas que causam bem-estar. E aí no final das contas, finalmente a vizinhança vai mudando, até que no último quadrinho chega, né, The Shop, aquela lojinha que era uma banca, que virou frozen yogurt, que virou smoothie e que depois virou liquid wellness. Ela muda para um luxury condos, né? Ou seja, um condomínio de luxo, e as pessoas dizem lá em cima do condomínio, né? You know, I could really go for some ice cream, né? Em vez de cocktails, que é o que está sendo oferecido lá no condomínio, ela quer um sorvete, quer voltar às origens, né? As perguntas, então, olha só, você tem agora uma referência aí cruzada, né? Você tem sobre esse quadrinho e sobre o texto anterior. Os quadrinhos numerados de 1 a 4 ilustram qual item apresentado no terceiro parágrafo do texto What is Gentrification? Justifique sua resposta. Então, aquele terceiro era o Culture and Character. Então, os quadrinhos de 1 a 4, estou lendo já a resposta ali embaixo, a letra A, tá? Ilustram o item Culture and Character, novas ideias sobre o que é desejável e atraente, incluindo padrões de arquitetura, paisagismo, comportamento público, ruído, perturbação, ou seja, vai mudando a cultura do bairro, né? E a letra B, qual item apresentado no terceiro parágrafo do texto pode ser associado ao último quadrinho? Justifique sua resposta. Então, quadrinho 5, o item Real Estate Markets, mercados imobiliários, a transformação de unidades de locação em condomínios, né? E construção de moradias de luxo. Então, aquilo que era loja, que dava de repente emprego até para as pessoas, acaba virando um condomínio de luxo, e aí ele fala justamente do Real Estate Markets, ok? É isso, pessoal, tá indo legal, né? Você foi acertando? Espero que sim. Então, esse foi a pergunta 35, item A e B. Depois a pergunta 36, era também um quadrinho, né? Explicando como é que funciona a gentrificação e como é que ela ajuda o mercado imobiliário. Então, olha lá, os dois estão conversando, né? Então, o entrevistador fala lá para o empresário assim, né? Dr. Dan, eu queria saber se você podia explicar para o nosso ouvinte o que gentrificação significa. Aí ele diz assim, claro, funciona desse jeito. Um desenvolvedor, um empreiteiro, compra uma casa dilapidada num bairro bem desvalorizado, deprimido ele chama aí, né? Aí ele repara essa casa e vende para um jovem casal de classe média alta, e isso acaba encorajando outras pessoas a comprar mais propriedades naquele bairro. E antes que você perceba, existe um boom no mercado imobiliário onde nada existia antes. E aí vem o quadrinho seguinte em que ele faz a pergunta de novo aí para o empresário, né? E o que acontece com os inquilinos de baixa renda que tiveram que mudar dali, né? Alguém se importa com eles? Aí o empresário responde, claro, né? Nós nos importamos, essas pessoas são muito importantes no processo como um todo. Aí ele diz, são? Sim, é claro que são, responde a imobiliária, né? Eles se mudam para outros lugares para desvalorizar aquelas propriedades. Sem eles, né, todo o sistema não funcionaria. Ou seja, ele está sendo aí extremamente sarcástico, irônico, né, o quadrinho, mostrando aí que aquelas pessoas que moravam ali e a propriedade era desvalorizada, elas saem e vão desvalorizar outro lugar para que esse outro lugar também seja vendido a preço de banana, e aí há reinvestimento e o empresário lucra com esse reinvestimento vendendo para a classe média mais alta, não então para a classe mais endinheirada.
Aí você tem as questões justamente sobre isso, né? Lá, de acordo com o Dr. Dan, como um incorporador, um empresário, né, imobiliário gentrifica uma área. Está escrito aí embaixo na letra A. O incorporador compra uma casa em péssimas condições em um bairro desvalorizado, conserta, revende para um casal jovem de classe média, incentivando assim a vinda de novos moradores. Em curto período de tempo, um fantástico mercado imobiliário explode nessa região. Muito bem. E depois a segunda questão também a respeito disso, né? A resposta do Dr. Dan, no quarto quadrinho, revela que ele se preocupa com o bem-estar dos moradores de baixa renda, sim ou não? Né? Justifique sua resposta. E é claro que, né, a resposta lá, de acordo com o quarto quadrinho, Dr. Dan, parece não se preocupar com o bem-estar dos moradores de baixa renda. Com a mudança desses moradores da área outrora decadente, a nova região por eles ocupada é desvalorizada, levando à repetição do sistema de gentrificação. Perfeito? Espero que você tenha se dado bem aí com as suas respostas, ok? Tenha pontuado bem. Professor Sidney se despede de vocês desejando boa sorte. Bye, bye.